dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Estou aqui com o Franciscão para trazer para vocês esse vídeo, pessoal, envolvendo o jornalista, colunista do Globo e participante da Globo News, no qual ele inventa ao vivo uma fake news sobre Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo até mesmo que o Lula não tem aspirações democráticas e que a questão da democracia do Lula é só uma maneira de atacar o Bolsonaro. Estou com o Francisco aqui porque, assim como vocês, eu quero mostrar para ele também como são criadas fake news que depois ficam rolando aí o tempo todo como se fosse verdade, principalmente na cabeça dos bolsonaristas que não pensam. Vamos fazer o seguinte. Boa tarde. Boa tarde. Vamos fazer o seguinte, antes da gente ouvir e analisar ponto a ponto esta mentira desse colunista mentiroso da Globo News, do Globo, eu quero pedir a você, por gentileza, já meta o dedo no like, que é importante demais, e assista até o final, para depois você comentar e dizer o que é que você achou. Francisco, vamos fazer o seguinte, eu vou trazer agora a fala do cidadão. Esse é o tal do Demétrio, colunista do Globo e da Globo News, e ele teve a pachorra de dizer isso aqui. Eu vou mostrando por parte e vou desmontando e desmoralizando a criatura. Vamos lá? Vamos começar. Vamos ouvir a primeira parte. É pura ingenuidade, uma ingenuidade até perigosa. Lula não tem nenhum problema com ditadores. A história mostra isso, já uma longa história. Lula sempre foi um avalista de ditadores amigos, da ditadura em Cuba, da ditadura na Venezuela, da ditadura na Nicarágua. Ele não é contra ditaduras, depende da ditadura. O discurso da democracia de Lula é um discurso puramente doméstico voltado contra o bolsonarismo. Ele não tem nada a ver com convicções democráticas. Bem, pessoal, vocês acabaram de ouvir o cara dizer aí que o Lula não tem nada a ver com convicções democráticas. Mas então, aí, pai, tem como provar que ele realmente está mentindo nessas falas dele aí, que são muito prejudiciais para a imagem do Lula, né? Então, para ele estar falando isso, ele tem que ter muita convicção. Dá sim, dá para provar e é o que a gente vai fazer exatamente nesse momento. Vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender é quando o cara fala que o Lula apoia ditaduras. Será que o Lula apoia ditaduras mesmo? Ou esse mentiroso é quem é seletivo? Eu explico. Por exemplo, vamos pegar Israel, vamos pegar a Rússia, vamos pegar a Arábia Saudita, a monarquia saudita, que um dia desse estava envolvida no esquartejamento de um jornalista. Então eu citei esses três países, a Rússia, Israel e a Arábia Saudita. Nós poderíamos citar aqui também a Alemanha, porque pelo critério do tal Demétrio, o problema é o cara ficar muito tempo no cargo. Claro que na Venezuela ele diz que as eleições são uma fraude, e a gente já vai provar para vocês que ele é mentiroso também. Vamos pensar um pouco. Alguém de vocês aí, ou você mesmo, claro que você é menos, que você não está diretamente envolvido, mas a galera que nos acompanha, algum momento vocês ouviram o Lula reclamar porque um primeiro-ministro alemão fica lá 12, 16 anos como primeiro-ministro da Alemanha? Não. Vocês já ouviram o Lula reclamar, por exemplo, pelo fato do tal do Netanyahu ficar 12 anos como primeiro-ministro de Israel, mesmo sendo acusado de corrupção, mesmo sendo acusado de crime de guerra? Ele ficou de 2009 até 2021, perdeu em 2021, em 2022 já voltou e está aí cometendo essa tragédia que nós todos estamos assistindo em Gaza. Alguém já ouviu o Lula se meter, por exemplo, na Rússia,
que o Putin está lá há um tempão? Alguém já ouviu isso? Na Arábia Saudita, o Lula já se meteu? Não, não se meteu. E por que o Lula tem que se meter na Venezuela, segundo essa coisa? Por que o Lula tem que se meter em Cuba e por que o Lula tem que se meter na Nicarágua? Para o Lula, quem tem que resolver os seus problemas é o próprio povo do país. Não somos nós, não é invadindo, não é se metendo que se resolve esse tipo de situação. Quer um exemplo? Vamos lá. Existem várias maneiras de intervenções de países maiores em países menores. Vamos lembrar que aqui na América do Sul, o golpe de 64 teve o apoio dos Estados Unidos, a ditadura na Argentina teve o apoio dos Estados Unidos, a ditadura no Chile teve o apoio dos Estados Unidos, e os três países, Brasil, Argentina e Chile, conseguiram com o próprio povo reverter a situação e hoje estamos aí com democracia. Agora vamos a outros momentos de invasões que deu tudo errado. Vamos começar aí por Israel. O Hamas, que atacou Israel, por que o Hamas chegou no ponto que chegou? Porque Israel fez uma intervenção na faixa de Gaza, dando arma e treinando o Hamas, para o Hamas enfrentar os poderes constituídos na faixa de Gaza. Isso aconteceu, o Hamas se fortaleceu e agora se voltou contra quem? Contra Israel. Então esse genocídio que está acontecendo aí, que Israel está fazendo na faixa de Gaza, e o terrorismo do Hamas contra Israel, só foi possível porque Israel se meteu e ajudou o Hamas. Vocês querem ver outro momento terrível que mostra que o Lula tem razão de não se meter? Pega a questão do Bin Laden. Quem foi que treinou o Bin Laden? Quem foi que financiou o Bin Laden justamente para tentar usar o Bin Laden contra autoridades constituídas da região lá do Oriente Médio? Os Estados Unidos. O que é que aconteceu? O Bin Laden fez o quê? Quando cresceu, se voltou contra os Estados Unidos e cometeu o maior ato de terrorismo do mundo. Derrubou as Torres Gêmeas, jogou um avião no Pentágono, fez o diabo. Ou seja, esse tipo de intervenção, você botar arma, botar dinheiro na mão de grupos, não dá certo. Nunca deu e o Lula é contra. Aí nós temos outro tipo de intervenção, que é a invasão. Nós temos o que faz a Rússia, que a Rússia, o Putin, todas as vezes que o Putin está começando a perder popularidade, ele invade o país, toma uma parte e a popularidade dele volta a crescer. É a invasão de dominação, né? De dominação, e o cara assume. O cara assume aquela região. Toma pra ele. Toma pra ele, que é o que o Putin faz. Existe uma invasão tipo Israel, que ele só quer a terra, ele só quer o local, ele não quer o povo palestino com eles, ele está tentando fazer, porque o Putin, ele toma, mas ele aceita aquele povo lá como... Só quer o território. Ele integra aquele povo como se fosse russo, certo? Israel não, Israel está perseguindo o povo palestino, cometendo esse massacre, porque eles querem ver se o povo palestino foge para o Egito, para eles pegarem aquela faixa de Gaza ali toda e colocarem assentamento. Está dando certo? Olha a tragédia que está sendo. E tem uma outra invasão ainda, que é aquela invasão que o país que tem muitas armas acha, olha, eu vou entrar lá, a gente derruba o governo e depois a gente sai e fica tudo bem, os caras assumem. Aconteceu aonde? No Iraque. Os Estados Unidos inventou que o Iraque possuía armas químicas, invadiu, destruiu tudo, o Iraque até hoje nunca se recuperou. Resultado, quem está certo? Esse jornalista da Globo News, que quer que o Lula participe de intervenção na Venezuela, para guerra, vai resolver o quê? O Lula não apoia ditador, o Lula quer eleição na Venezuela. Mas o Lula é contra qualquer tipo de invasão, porque nunca deu certo e nunca vai dar. Isso aqui fica claro, que o Lula não é amigo de ditador A ou de ditador B. O Lula se põe no direito dele de não se meter nas questões internas. Aliás, a gente agora teve o Bolsonaro, até agora 2022, aprontando o diabo aqui no Brasil. E a gente não quis saber de ninguém de fora vindo se meter aqui não.
para resolver nossos problemas. Quem resolveu fomos nós, certo? Essa é a maneira correta. Então esse jornalista é um grande mentiroso. E aqui vem a pá de cal para ele nessa primeira parte. Ele diz o quê? Ele diz que o Lula só fala sobre democracia para enfrentar o Bolsonaro, que o Lula não tem convicções democráticas. Foi isso que ele falou, não foi? Foi. Olha que absurdo. Prestem atenção nisso aqui. Vamos lá. Essa daqui é a pior. Essa daqui a gente escancara a cara de pau e a mentira desse cara. Gente, olha, isso aí é de 2007. Você deve estar vendo a data aí. Em 2007, o Lula tinha aproximadamente 75% de apoio, né? O Lula era quase um deus nesse momento. O Lula foi eleito em 2002, assumiu em 2003. O Lula foi eleito em 2006, assumiu em 2007 e até 2010. Quando o Lula assumiu em 2007, algumas pessoas começaram a ventilar a possibilidade do Lula usar o Congresso para ficar mais um mandato. Ou seja, né, a nossa democracia só permite 2, mas eles queriam que o Lula, por aquele momento, né, que ele usasse o Congresso para ficar mais um mandato. Olha o que o Lula falou aí, isso em 2007. O cara está falando que o Lula só fala em democracia agora, em um momento que o Lula era o cara. O Lula diz o quê? Lula se reúne com Chinaglia e descarta terceiro mandato. Vamos lá. Continuando aqui, ó. Essa informação é da Câmara, né, dos Deputados, para você ver que é uma informação, né, que é uma fonte idônea, certo? Mas naquele mesmo momento, você está vendo aí, ó. Você está vendo aí vários jornais do Brasil escrevendo que o Lula rejeitava terceiro mandato. Quando o jornalista perguntou ao Lula o que é que ele achava e por que ele rejeitava, né, essa questão de terceiro mandato, o que foi que o Lula falou? Quando perguntaram em 2007 que o Lula estava com mais de 70% de aprovação, o que foi que o Lula disse naquele momento? Ele disse o seguinte: o Brasil não pode brincar com uma coisa chamada democracia. Nós demoramos muito. Muita gente sofreu para que a gente consolidasse a nossa democracia. Acho que ela está se consolidando, disse o presidente a jornalista. E disse mais: eu era contra a reeleição. O Lula inicialmente era contra a reeleição. Por que seria a favor da reeleição de outro mandato? Perguntou o Lula. Acho que é insensato qualquer pessoa ficar discutindo aumentar para o terceiro mandato, acrescentou o Lula. Nós estamos falando de 2007. Então, é ou não é fake news o cara desse dizendo esse tipo de absurdo agora, que o Lula só pensa em democracia por causa do Bolsonaro? Dizendo que o Lula não tem, que o Lula não é ideologicamente um cara democrático. É ou não é um absurdo? O que é que você acha, Francisco? Com certeza é um absurdo e aí pagou a língua dele, né? Exatamente. Mostrou concretamente que ele está mentindo. Mas mais, aí, Francisco, era 2007. Em 2010, você sabe qual era a aprovação do Lula em 2010? Não. 87% de bom ou ótimo. 10% de regular. E só 3% de ruim ou péssimo. Os caras foram falar em terceiro mandato pro Lula. O Lula voltou a repetir que a gente não podia brincar com a nossa democracia. Vocês acham mesmo que um ditador iria ter quase 100% de aprovação e não iria se aproveitar para se manter no poder? Então, tá aí a primeira prova. Esse jornalista da Globo News é um verdadeiro mentiroso. Agora vamos para a segunda parte. Onde ele vai falar que o Lula participa como coadjuvante das farsas na Venezuela, como se o Lula tivesse alguma influência num país vizinho. Não, Lula é um participante consciente de uma farsa na qual Maduro
aceita um acordo para eliminar sanções americanas contra a Venezuela, para depois trair esse acordo que ele aceitou, não pela primeira vez. Essa farsa conduzida por Maduro tem como coadjuvante consciente o presidente brasileiro. Essa farsa envolve realizar eleições, mas não eleições democráticas. Ditaduras fazem eleições. A ditadura brasileira fazia eleições. Ditaduras fazem eleições que não são eleições livres e que têm resultados de cartas marcadas. É isso que Maduro está programando fazer, com atos muito claros nessa direção, e Lula é o coadjuvante dessa farsa que Maduro prepara. Bem, meus amigos, vamos lá. Vamos analisar essa segunda parte. A gente já volta aqui. Estou aqui. Você acabou de ouvir aí ele dizer que o Lula é coadjuvante, nenhuma farsa, que segundo ele, a Venezuela faz uma farsa para enganar quem? Enganar o governo americano, vejam vocês, né? E o governo americano cai como um patinho na farsa da Venezuela. E o Lula, teoricamente, seria o coadjuvante, né? Mas sabendo que a farsa iria acontecer. Gente, pelo amor de Deus, olha que loucura. O que é que o Lula sempre busca? Que o país resolva o seu próprio problema. Vamos ver o que é que o Lula sempre pensou sobre a Venezuela? Vamos nessa? Olha o que o Lula diz aí, ó. O Lula deixa claro que a solução dos problemas da Venezuela, ele tem que vir do próprio povo. É isso que o Lula deixa claro. Ele deixa claro que o que a gente pode fazer é cobrar eleição, cobrar democracia, mas quem tem que decidir é o próprio povo, porque o Lula é contra a invasão, porque nunca deu certo uma invasão. Eu já mostrei para vocês aí. Agora, mais recentemente, a oposição se encontrou com o governo do Maduro e chegaram a um acordo para a eleição. Vocês queriam que o Lula dissesse o quê? Que o Lula dissesse, essa eleição aí é uma farsa. O que é que o Lula fez? O Lula foi lá e elogiou um acordo entre a oposição venezuelana e o próprio governo Maduro para que houvesse as eleições. Onde é que o Lula participa de farsa? Que farsa? E aí vem uma outra coisa importante. É lamentável esse tipo de jornalista, sabe por quê? Porque eles esquecem de algo assim fundamental. Olha isso aí, ó. Isso aí é uma reportagem da Veja. Olha o que nós temos aí. Em revés para Maduro, oposição vence eleição em berço de Chaves. Espera aí. Mas se a eleição é de carta marcada, como é que o Maduro iria perder a eleição exatamente, né, na província, no estado onde o Chaves nasceu? O Chaves foi o grande, né, líder da Venezuela por um monte de tempo. O Maduro perdeu essa eleição, ele acionou a justiça, disse que tinha alguma coisa que não estava batendo, a justiça anulou. Aí refizeram e ele perdeu de novo. Refizeram a eleição e ele perdeu de novo. A Venezuela, eu não sei quantos províncias ou estado ela tem. Eu só sei que é mais de 20. O Maduro perdeu em 4. Inclusive na principal, que é o berço do chavismo. É como se fosse eleito o governador. Ou seja, a oposição elegeu um governador aí. Então a pergunta que eu me faço, e a pergunta que eu faço a todos vocês, como é que um jornalista desse inventa uma coisa dessa, que o Lula participa dessa farsa? Ele quer o quê? Que o Lula se meta na Venezuela? Diga, opa, essa eleição aí não tá boa não, meu filho. Né? É um negócio louco, é um negócio realmente inacreditável, tá certo, gente? Com isso, a gente prova claramente que isso é um mentiroso. Lamento, criador de fake news. Quando o cara cria essa fake news, Francisco, o que é que acontece? O cara cria a fake news, na hora que ele cria a fake news, o tal do Flávio Bolsonaro já passa adiante e diz assim: Lula é comunista assumido, um dos fundadores do Foro de São Paulo e amigo de vários ditadores pelo mundo, né?
Eu nem sei em qual momento a imprensa achou que daria certo o raivoso Lula na presidência da República. Aí você, Francisco, você acabou de ver que o Flávio Bolsonaro já começou a passar adiante. Sim. Aí você pergunta, mas pai, o Flávio Bolsonaro, senador da República, não sabe que é uma mentira contra o Lula? Ele sabe. Mas ele também sabe que o eleitor dele vai acreditar. Tudo que ele passar, eles vão aceitar, não vão questionar. Não vão questionar, não vão passar pensar. mais. Exatamente. Daí a importância do nosso trabalho para esclarecer as pessoas. A gente precisa que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possíveis. Aqui a gente pode dizer que é o quê? Uma parceria entre a grande mídia, o cara cria mentira, cria fake news, o Flávio Bolsonaro já aproveita, joga no grupo deles, e isso começa a circular. Aí a gente tem que entrar em ação para desmentir e mostrar a verdade. Gostou? Gostei. Provei que o cara é mentiroso? Provou. Gente, gostou também? E também serve de alerta pro povo, quando vê uma notícia dessa, procurar mais informação para ver se realmente é verdade. Exatamente. Quer dizer, como é que o cara que em 2007 defendeu pra caramba a nossa democracia pode ser considerado por esse merda um cara que não respeita a democracia? Gostou? Mete o dedo no like, comenta aí, diz o que é que você achou. Passa adiante, a gente volta a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou na nossa live. Valeu, Franciscão. Valeu, pai. Valeu, gente. Obrigado, até mais. Tchau.